Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coluna Forte, um podcast da Ideal Espaço Saúde destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje falaremos de 8 causas não tão comuns para dor nas costas. Verdade. Certo? Isso é algo que a gente foi coletando ao longo de 22 anos de experiência, ouvindo dos nossos pacientes e vendo se isso faz sentido ou não, certo? Então, vamos à primeira coisa? E o legal é que assim, a gente fala causas incomuns, mas elas não são incomuns, é porque as pessoas não ouvem falar. Porque a gente acaba colocando muita culpa da dor nas costas, na hérnia, na estenose e nos processos degenerativos, né? Que até uma coisa que eu acho bem curiosa, que vem aparecendo muito nos laudos, gente, não sei se tem notado, os radiologistas eles têm colocado muito assim, ó, doença degenerativa. Parece que dá uma amedrontada nas pessoas, né? Ela tem uma doença. Não, é um processo degenerativo. Antes a gente via mais processo degenerativo, né, inicial, processo degenerativo intermediário, processo degenerativo avançado, incipiente. Hoje aparece com uma certa frequência essa doença e acaba dando uma assustada na turma. Mas vamos lá. E uma das coisas relacionadas a essa doença degenerativa, processo degenerativo, é que seria legal, né, que o pessoal que trabalha com a confecção desses laudos, radiologistas, botassem processo degenerativo relacionado ao envelhecimento. Porque ele é um processo inerente ao envelhecimento, em maior ou menor grau, conforme o nível de atividade, de inatividade, de sobrecarga sobre a estrutura. Mas ele vai acontecer ao longo do envelhecimento. É muito difícil a gente encontrar um processo degenerativo num garoto de 18 anos. Isso. E por que no de 80 tem? Porque é um processo inerente ao envelhecimento. Exatamente. Certo? E às vezes que aparece no garoto de 18, às vezes o garoto de 18 também não tem nada. Assim como o de 80, às vezes ele tem processo degenerativo e não tem nada. Então, não necessariamente isso vai causar dor. Mas o assusto, né, aquela informação que a gente já discutiu algumas vezes, gerando o estresse ali, vai piorar aí o prognóstico desse paciente, desse indivíduo. Então, eu vou lançar a primeira questão trazida por nossos pacientes. Luiz, hambúrguer dá dor nas costas? Olha, isso por incrível que pareça é uma causa comum. Meus pacientes relatam assim, putz, mas eu fico com dor nas costas depois que eu como hambúrguer. Ah, eu fico com dor nas costas depois que eu como pizza. Dá dor nas costas? Dá. Por quê? Porque o paciente já tem a lombar sensibilizada. Quando ele come hambúrguer, aquilo gera gases. Quando gera gases, estufa. A hora que estufa, estimula o nervo lá na lombar e ele começa a ter dor nas costas. Esse é um dos motivos. O segundo motivo do hambúrguer poder dar dor nas costas é que o indivíduo, quando estufa o abdômen, ele vai tender a levar o tronco para frente. Como ele não vai ficar assim com o tronco para frente, caminhando, em pé, o que ele faz? O músculo das costas faz força. Então, aí ele começa a ter uma dor muscular por causa desse desequilíbrio na postura causado pelo aumento do volume abdominal. Então, várias pessoas relatam, eu tenho dor nas costas quando eu me alimento com X alimento, né? Normalmente os alimentos ricos em farinhas refinadas, gordura saturada e os lácteos, que aí é a combinação da pizza e do hambúrguer, vão levar a esses processos aí, e aí a pessoa faz a associação relativamente verdadeira, né? E lembrando que esses alimentos eles também são inflamatórios, né? Também. Então eles aumentam o processo inflamatório e estimulação de terminações nervosas no nosso corpo. O intestino ali também, ele, por exemplo, ele não tem sensibilidade ao corte, mas ele tem sensibilidade à distensão. Então os gases, além de dar a dor nas costas, ele gera também dor visceral. Então a gente tem pacientes ali, com cerca de 30% dos pacientes que têm dor nas costas, eles experimentam dores viscerais, né? Região de intestino principalmente. Então tem até, por exemplo, síndrome do intestino irritável, ela tem muita relação com dores crônicas na região da coluna lombar. Muito forte. Isso é um fato que eu sempre explico para os pacientes e é relativamente simples de entender,
Porque muitas pessoas, tenho certeza que estão aí, que vão ver esse vídeo, sabem que o paciente, quando ele vai infartar, ele tem dor e dormência no braço esquerdo. Por quê? Porque o mesmo nervinho que vai para o coração vai para o braço esquerdo. Então, o que acontece? O cérebro ele acaba se confundindo sem saber de onde está vindo aquela ali, essa dor, né? E na lombar é a mesma coisa. Os mesmos nervinhos que vão para o teu intestino vão para a tua lombar. Então, quando a dor vem do intestino, o cérebro acaba confundindo e ele manda essa informação um pouquinho para a lombar. De maneira simplificada, é isso que acontece. A gente chama de uma dor reflexica, né? E isso vai acontecer por quê? Porque se a gente pegar lá na nossa coluna, a gente tem 30 pares de nervos. E a gente, só músculo, a gente tem mais de 500. Então, o que acontece? Cada músculo exerce várias funções, cada nervo, desculpa, exerce várias funções no nosso corpo. E às vezes tem um conflitozinho de informação ali. Então, essas dores viscerais, com frequência, vão estar sendo refletidas aí para a nossa coluna. É um problema de interpretação, né? Porque a entrada do estímulo está chegando lá na medula e vai subir para o cérebro. Só que é muito mais estímulo chegando da região lombar do que da região visceral. E isso causa essa confusão que o Luiz falou. Esse estímulo sobe como se fosse algo na sua coluna lombar. E era lá no intestino. Então, causa essa confusão. Vamos ao segundo ponto? Vamos. Esse aqui é bastante interessante, ó. O paciente chegou perguntando, Luiz, passar roupa dá hérnia de disco? Olha, esse é frequente, hein? Esse é frequente por quê? É lógico que não dá, né? Mas os pacientes, eles chegam às vezes com pedido para cirurgia e eles só têm dor no momento de passar roupa. E aí vai lá, faz uma ressonância, aparece uma hérnia de disco. Mas por quê? Porque fica muito tempo em pé com flexão, né? Uma posição não adequada, muito tempo de flexão em pé, e aí ela tem essa dor, o paciente relata essa dor irradiada. Porém, essa dor ela não existe em outros momentos da vida do paciente. É lógico que não é a hérnia, e sim uma má adequação ao posto de trabalho, né? Então, naquele momento ali, a pessoa tem hérnia, saiu dali, não tem mais a hérnia influenciando, não vai adiantar lufas nenhuma fazer a cirurgia. Isso é muito interessante, claro que aqui a gente pegou a puxada aí do passar roupa, porque é uma coisa muito frequente, mas qualquer atividade que a gente observa que ela exacerba a nossa dor e depois essa dor desaparece ou fica muito pequena, sabe que ela não vai ter relação com a estrutura, ela não vai ter relação com o processo degenerativo, ela não vai ter relação com a hernia de disco, ela não vai ter relação com uma possível estenose, ela não vai ter relação com o espessamento de ligamento. Então, né? Vamos deixar isso bem claro. Passar roupa da hernia de disco? Não dá. E assim como o Luiz falou, a gente usou o exemplo do passar roupa, mas aquela professora que fica escrevendo no quadro, olhando para cima, que tem dor no pescoço, o cara que vai lá na tua casa instalar cortina, ventilador de teto, fica muito tempo olhando para cima, o pintor, aquele que trabalha lavando louça, né, num restaurante com muito movimento, são todas posições mantidas por muito tempo que fazem com que você sinta aquela dor em queimação na região. É como se você tentasse ficar aqui, ó. Você ficou 1 hora passando roupa. Tenta ficar com o braço nessa posição por 1 hora. Vai começar a queimar o ombro, porque a musculatura ela não está preparada para isso. Embora ela seja, as musculaturas posturais elas tenham maior capacidade de manutenção de posições, mesmo assim, dependendo da capacidade do indivíduo, ele vai ou não sentir dor, né, nesses movimentos. E lembrando que essa capacidade ela vai ser influenciada pelo que tu come, pelo que tu bebe, o quanto tu dorme, as atividades que tu faz e os exercícios que tu faz, né? Então, o paciente que faz mais exercício tem uma maior capacidade de manter a postura por mais tempo. O paciente que faz menos exercício vai ter uma menor capacidade de manutenção de postura. Mas dormir na posição errada da hernia de disco. Essa é boa, né? A gente já fez podcast aqui falando que não existe posição certa para dormir, né? Mas chega paciente de vez em quando assim, eu tenho uma hérnia, ela me incomoda muito. Quando? É só de noite. É só quando o paciente acorda que ele tá ruim da dor, depois ao longo do dia ele melhora. Adianta operar essa hérnia, Jason? O que tu acha? Não adianta operar essa hérnia, a não ser que o paciente não durma mais. Então o que a gente observa é que em determinadas situações, a posição de dormir ela pode influenciar.
né? Então, a gente já falou em outros podcasts sobre preferências direcionais, né? Então, pacientes que ficam melhor na posição de extensão, pacientes que ficam melhor na posição de flexão. Então, por exemplo, um paciente, ele chega me dizendo que se ele fica muito tempo de pé, se ele fica muito tempo deitado, o corpo esticado, com as pernas esticadas, ele sente dor, a gente orienta esse paciente com uma postura, né, com flexão de quadril e joelho, aquela posição fetal, que ela é uma posição que provavelmente vai trazer alívio e conforto para esse paciente. E o inverso também é verdadeiro. Também é verdadeiro. Se muito tempo sentado em posições de flexão, ele sente dor nas costas, a gente orienta naquele momento e naquela situação a dormir com o corpo o mais ereto possível, né? Lembrando que não existe posição correta para dormir. Correto é dormir bem na posição que traz maior conforto. 2 detalhes que eu acho legais aí a gente está conversando. A gente sempre faz primeiro essa orientação quanto à posição, como o Jason falou, né? Se o paciente fica melhor em flexão, posiçãozinha de flexão para dormir. Se o paciente fica melhor em extensão, posição de extensão para dormir. Mas tem outros 2 fatores que são importantes. Por exemplo, como no caso anterior, que a gente falou do intestino, paciente que faz refeições pesadas à noite, às vezes não é da posição, então tem que ter refeição leve à noite, porque às vezes essa dor ao amanhecer ou ao longo da noite pode ser reflexo do intestino, levando a uma dor na lombar. Então, alimentações leves. 2, colchão deformado, né? Temos que prestar muita atenção aí para não estar usando colchão deformado. Aquele que deu aquela abaloadinha, esse colchão está na hora de trocar. Colchão deformado, colchão muito duro, né? Então, a gente tem a capacidade de avaliar essa situação e orientar o paciente da mesma forma. A última coisa que a gente mexe, que geralmente é no colchão. Última coisa. Ajustou tudo, segue com a dor, aí a gente acende a luz. Será que esse colchão está com algum problema que a gente precisa intervir, né? E as pessoas querem fazer o contrário, né? Troca colchão, troca travesseiro, troca tudo, troca... Chega o paciente aqui, eles falam assim, meu Deus, gastei 10 mil, peguei o colchão XPTO, mas a dor continua igual. Porque a dor, na maior parte das vezes, ela não vai estar relacionada ao colchão. A não ser que a gente tem que ligar esse farolzinho se o colchão estiver deformado, né? Mas na maior parte das vezes ela não é relacionada aí ao colchão. A gente falou que a parte intestinal pode influenciar a dor nas costas. E a parte do menstrual, ciclo menstrual, órgãos pélvicos. Igualzinho, né? Igualzinho. Aí a gente vai entrar no ciclo menstrual. Muita mulher já observou isso, mas quem não observou, fica a dica, que no período menstrual vai ter mais dor na lombar, principalmente as que têm cólicas intensas. Essas dores, elas podem vir por 2 motivos, quando a gente está falando ali. Ela pode vir por causa da cólica, e a mulher que já tem a lombar sensibilizada, nesse período do ciclo menstrual, ela tem o menor nível de serotonina, que é aquele hormôniozinho do prazer que a gente tem no corpo. E quando esse nível de hormônio está muito baixo, o que acontece? O corpo fica mais sensível. A serotonina é um modulador da dor, ela ajuda a diminuir esse impulso da dor. Como nesse momento a serotonina está muito baixa, a tendência da dor se manifestar de maneira mais importante é forte. Um outro fator que faz, essa até é uma curiosidade, né? Por isso que as mulheres, nesse período pré-menstrual e menstrual, como a serotonina está muito baixa, elas adoram um chocolatinho, né? Aí ela vai lá, come chocolatinho, tá precisando daquilo, por causa da serotonina baixa. Então o ciclo menstrual, ele pode dar dor por causa da cólica, pode dar dor por causa da serotonina. E ele também pode dar uma dor referida na região interna das coxas. Sim. Então, assim, imagina, vem uma dor nas costas, com irradiação ou com dor referida para as coxas, já acende uma luz vermelha na cabeça do paciente. É importante saber que durante o ciclo menstrual nós temos essa possibilidade e essa situação. No homem, essa dor vem por causa da próstata. Né? Então, com frequência, quer ver paciente pós-retirada de próstata, com dor lombar. Mexeu na região da cicatriz, nessa região de baixo do ventre, dorzinha, pum, desaparece. É muito frequente. Às vezes chega aqui o paciente, não, tenho dor na lombar há 3 anos. Aí tu vai pegar o histórico de cirurgia, ele fez cirurgia faz 3 anos e meio. Não tem dúvida, tu vai lá, tu vai mexer naquela próstata, vai embora essa dor. A mesma coisa já aconteceu diversas vezes
com o paciente, por exemplo, com esterectomia lá, né? A retirada do útero. O paciente também fica com uma dor. Ah, mas eu não tenho mais nem o útero. Aí ele continua incomodando. Sim, é cicatriz. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar essa cicatrizinha que vai influenciar nessa dor lombar. Exatamente. E o estresse? Estresse e ansiedade. Esse aí está sempre na nossa lista, né? Dor nas costas. Esse está sempre na lista. E o estresse e a ansiedade ele é um potencializador da percepção de dor do indivíduo. Né? Então, tem pacientes que, quando estão no trânsito, no estresse do trânsito, sentem dor. Tem paciente que, quando briga com a mulher, sofre pressão no trabalho. Nesses dias, eles têm uma exacerbação dos sintomas, e pacientes que nem têm dor podem ter a região ali da lombar como se fosse uma região fragilizada. E quando tem uma situação dessa, a dor se instala na região. Região dos ombros, trapézio também é uma região com muita tensão, né? Então essas são situações que o estresse pode influenciar na dor. Sabe que eu gosto de trocar essa palavra de tensão. Eu sempre digo que essa região é sensibilizada, ela é igual andar de bicicleta, né, Jason? A gente fala assim, ela é super treinada. O que acontece? Como o paciente está sempre aqui, ó, né, com essa coisa da tensão, essa região ela é super treinada a mandar informação de dor. Quando tu te estressa, aí é o prato cheio. Por quê? Porque quando a gente está estressado, esse nervo que já tem treinado a te mandar informação de dor, o que ele faz? Ah, mas ele te manda lá 10 informações por dia. Quando tu te estressa, ele começa a mandar 100. Então tu tem a percepção de dor muito aumentada, apesar de não ter mudado o estado do tecido. Se faz um recortezinho no tecido, ele está igual, ele não está mais inflamado naquele dia, ou tem uma alteração tecidual importante, né? Vai ter uma concentraçãozinha lá um pouco maior de uma coisa ou de outra. Mas o estresse faz com que esse nervo, em vez de te levar a informação 10 vezes, te leve 100. Então a tua percepção de dor fica muito aumentada quando está estressado, né? E recentemente eu troquei os meus óculos, porque eu não estava vendo bem e eu estava com uma dor no pescoço. Depois que eu troquei os óculos, passou a dor do pescoço, passou a dor da lombar. Isso é forte, né? Tem alguma coisa a ver? Muito, né? Quer ver a turma do óculos multifocal não adaptado. Aquele cara que pega... fica aqui, ó. Aí ele troca, 3 meses depois está com o pescoço empenado. Então, o óculos influencia muito na cervical. Só que eu já peguei paciente também com dor na lombar por causa do óculos. Por quê? Porque ele não fazia essa adaptação aqui, né? Ele fazia essa aqui, ó. E aí ele tinha uma dor referida na lombar por causa do óculos. Lembrando que esses casos eles são muito clássicos do que? Do paciente associar isso a uma imagem. O que é associar uma imagem? Ir lá fazer uma ressonância e dizer, aqui ó, você tem uma hérnia. Por causa dessa hérnia? Não tem nada a ver com a hérnia. Essa hérnia já estava ali há 3 meses antes. O que acontece é que tu começou a exigir demais da musculatura, com movimentos repetidos, e ela começou a reclamar. Então, óculos dá dor nas costas? Dá. Tanto na cervical, quanto na lombar, quanto na torácica, né? Acho que é bem comum essa queixa. Outra queixa que é muito comum aqui é de paciente que não tem dormido bem e as dores nas costas elas estão piores. Sim. Isso tem alguma relação com o sono e a dor nas costas? Tem, porque quando a gente não dorme, o que acontece, Jesus? Aumenta o nosso estresse. Quando a gente não dorme, baixa a nossa capacidade de recuperação muscular. O que acontece? O músculo não se recupera tão bem. Em vez dele trocar 100 células, ele tem capacidade de trocar 100 células no dia. Tu dormiu mal, ele não vai trocar 100, vai trocar 80. Por quê? Porque tu baixa a capacidade de recuperação do corpo. Tu aumenta o fator de estresse. O que acontece? Aumenta a percepção da dor. Um outro fator muito interessante, né, é que assim, ó, as pessoas que dormem menos de 8 horas numa noite, elas tendem a comer 30% mais calorias na manhã seguinte. Então isso é um fato. Então quando a gente come mais calorias na manhã seguinte, mais do que é necessário, o corpo tende a inflamar. Claro que não vai ser em um dia, né? Mas tu pega numa semana, 7 dias, tu dormiu 4 mal, em 4 manhãs tu comeu 30% a mais do que tu deveria. Então, a gente começa a ter um processo inflamatório duplamente. Um, porque está dormindo mal e não está recuperando as células. 2, porque tu começa a comer mais do que deveria comer
por uma forma de compensação dessa falta de equilíbrio hormonal aí. Lembrando que o sono é importante para a saúde mental, né? É bastante importante nos processos dolorosos crônicos, e ele também é importante para a recuperação física, como o Luiz falou. Então, o sono de qualidade ele é fundamental nesse processo, tanto de saúde mental quanto de saúde física. Então, não podemos negligenciar. Existem alguns instrumentos de avaliação do sono. O Luiz utiliza bastante aqui na Ideal durante a avaliação dos nossos pacientes, né? Então, é importante a gente fazer um mapeamento de como está o sono desse paciente. E por fim, a gente estava aqui com ar a 22 graus e eu estava aqui batendo queixo, porque hoje está um dia mais frio e já comecei a sentir um desconforto aqui na minha lombar. O frio pode trazer dor nas costas? O frio da dor nas costas. Forte esse, hein? Tem um monte de gente que relata dores diversas, quer ver? Quando se entra... Antes isso era mais, né? Tu chegava no mercado, tinha muito aqueles freezers abertos, e aí tu entrava no corredor dos freezers, a pessoa relatava a dor. Ah, quando eu vou no mercado isso piora muito. Quando eu entro no banco, hoje as pessoas quase não vão mais no banco, né? Ah, quando eu entro no banco, eu fico muito mal. Explica aí, gente, o que acontece. O banco tem um paciente meu que ele trabalhava com manutenção de banco e na parte dos computadores esse ar-condicionado era ainda mais gelado. E um dia ele me telefonou dizendo que estava na frente da clínica, travado dentro do carro, porque ele estava fazendo a manutenção no banco. E aí ele assim, cara, começou uma dor, aquela coisa me paralisou, ajudaram a me botar dentro do carro e eu vim dirigindo todo duro até aqui. Então esse aumento de tensão pelo fio, eu sempre digo, o paciente está com a dor, né? Fique bem agasalhado que isso relaxa a musculatura. Essas dores, elas geralmente são por tensão muscular, né? E aí, como o Luiz falou, algumas regiões de tensão têm essa facilitação, essa sensibilização das vias que vão levar a informação para o cérebro e muitas vezes são confundidas, né? Ou exacerbam, potencializam a percepção de dor do indivíduo. Então, a gente tem que lembrar, né, que isso, né, que o nervo ele faz mais de uma função. Então, quando ele percebe fio num indivíduo que já é super treinado a ter percepção de dor, o cérebro acaba se confundindo. Então, paciente, eu faço a mesma recomendação que o Geirão. Claro, a gente trabalha junto há 22 anos, eu falo, passa calor, mas não passa frio, né? Porque o frio ele é muito danoso para essas alterações que a gente chama de neuropáticas, né? Essas alterações, essas dores, como a gente sempre fala, neurais, dores de formigamento, choque, sensação de água correndo. Esse paciente, ele piora muito com o frio, né? E as próprias dores tendinosas, né, tendíneas, também. Tem bastante influência, porque se tu tá passando frio, geralmente o corpo ele vai mandar o sangue para a região do tronco, região central, para aquecimento dos órgãos internos, porque precisa de uma temperatura ideal para esse funcionamento. E aí ele faz uma vasoconstrição, ele contrai os vasos da periferia, então problemas articulares de periferia, tendinosos, todos esses parece que no frio eles são exacerbados. Sim. Né? Olha, esgotamos 8 situações não tão comuns para dor nas costas, né? É interessante a gente falar também do sono, que a gente levantou a questão do sono, o frio e o sono, né? Sobre existir uma temperatura adequada para dormir. Não pode passar calor durante o sono, porque isso traz um sono não reparador, vários despertares ao longo da noite, e principalmente o frio. Né? Mas é melhor que tu tenha um pouquinho mais de temperatura mais baixa e se cobrir com um cobertorzinho, porque isso dá aquele sono gostoso. Né? Muitas pessoas fazem isso e aí ele é um sono acalentador, acolhedor. Que é o que acontece no inverno, né? Exatamente. No inverno quase todo mundo dorme melhor, né? No verão a gente precisa do ar-condicionado, só que o ar ele resseca um pouquinho, aí tem as pessoas que não gostam do barulho, enfim, aí vai entrar outras variáveis. Por isso a gente acaba dormindo melhor no inverno do que no verão. Lembrando que frio durante a noite no sono também dá vontade de ir no banheiro. Né? A gente tem um ponto que é um ponto de acupuntura, mas também é um ponto bastante utilizado pela fisioterapia pélvica. Ele fica a 4 dedos aqui do ossinho da parte de dentro da canela, que tem uma superficialização de um nervo,
E quando o frio estimula aquela região ali, ele causa essa vontade. Tanto é que as pessoas mais antigas diziam, não anda no chão frio que pode dar cistite. Puxa cistite. Né? Puxa cistite. Usa polaina. Não anda com o pé no chão gelado e usa polaina, porque isso melhora a cistite. Na verdade, ele diminui essa urgência aí, que está relacionado muito mais à fisioterapia pélvica do que com o nosso trabalho em si. Mas é importante a gente entender um pouco de cada coisa. Vamos relembrar então, pessoal, esses são alguns casos aí que a gente viu nesses 22 anos de atendimento, mais de 100 mil atendimentos, mas a gente tem certeza que tem muita coisa que a gente não viu ainda. Se tem alguma dor que tu acha esquisita, manda para nós aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Isso, então hambúrguer pode dar dor nas costas, passar roupa não dá hernia de disco, dormir na posição errada também não é responsável pelas hérnias de disco, o ciclo menstrual pode sim influenciar na dor nas costas, o estresse, problemas de visão também tem essa influência, além do sono e o frio. Isso. Ali na parte do ciclo menstrual, né, não só o ciclo menstrual, mas como útero, ovário, próstata, bexiga, todos esses carinhas aí, eles podem dar dor nas costas. São as dores referidas. Também dos casos esqueci o nome. Não sei qual é. Quando temos tecido uterino fora do local. Endometriose. E aí temos também a endometriose, que às vezes a endometriose é como se tivesse tecido uterino em regiões que não deveriam. Por exemplo, tem tecido uterino no intestino, em região uterina, entre os músculos. Quando a gente tem a influência hormonal, esse tecido que tem essas características, ela promove irritação dos tecidos adjacentes, causando dor e potencializando. Então, tem muitas mulheres com problema de endometriose que têm dores crônicas aí na coluna lombar. Certo? Fechou? Então, como o Luiz falou, se você tiver alguma dor de causa esquisita, pode mandar aí pra gente, pode nos perguntar. Se você gostou desse conteúdo, aproveita e envia para aquele seu amigo que anda se queixando de alguma dor esquisita. Então, um grande abraço e até o próximo podcast Coluna Forte da Ideal Spa Saúde.